Em um aniversário, a nora me presenteou com uma vassoura. O que revelei foi surpreendente. A casa estava cheia de risos e música popular. As crianças corriam pelo quintal enquanto o cheiro doce do bolo de cenoura recém-assado invadia cada canto. Dona Maria, uma avó de 70 anos, olhava ao redor com orgulho e felicidade. Ali estavam suas filhas, genros e netos, todos juntos, celebrando mais um ano de vida. Ela sempre acreditou na força da família, especialmente na luta diária que enfrentou ao longo de sua vida humilde na periferia de São Paulo. O amor que sempre ofereceu a todos era retribuído de forma calorosa, e ela se sentia querida. Enquanto as mulheres preparavam a mesa com simplicidade, Dona Maria não conseguia conter o sorriso ao ver sua filha Carla e a nora Ana decorando tudo com tanto carinho. Cada detalhe parecia carregado de amor. Era uma festa simples, mas repleta de significado. Então, quando chegou o momento dos presentes, a excitação tomou conta. Todos se acomodaram em volta da mesa lotada, ansiosos pelo grande momento. Ana, com um olhar travesso, entregou a Dona Maria uma vassoura. O silêncio instantâneo é quebrado por risadas. O que é isso? Uma limpeza de aniversário? Maria brincou, mas logo sentiu como se a vassoura fosse mais do que um presente. Ao segurá-la, suas mãos foram contagiadas por memórias de suas lutas. Os olhares curiosos da família a empurraram a falar. Sentindo o olhar de todos, Dona Maria respirou fundo e, com a vassoura em mãos, decidiu que era o momento perfeito para compartilhar suas histórias. A infância repleta de desafios, as dificuldades que enfrentou ao criar filhas em um bairro humilde, onde o valor do trabalho e da dignidade sempre foram sua prioridade, começaram a fluir como um rio. Vocês não fazem ideia do quanto limpei, não só casas, mas também minhas próprias feridas, disse, com um aperto no coração. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A vassoura, inicialmente vista como uma brincadeira, começou a se transformar em um poderoso símbolo de libertação. As memórias foram surgindo, e Dona Maria relembrou do mal-entendido que a separou de Carla por tanto tempo. Ela se deteve por um instante, sentindo a dor que ainda machucava seu coração. O que começou como risada se tornou um momento íntimo de transição. Eu só queria que vocês tivessem vidas melhores, mas não percebi que a verdadeira felicidade estava nos relacionamentos que construímos, disse, suas palavras trazendo um peso emocional que fez todos parar de rir e prestar atenção. O clima na sala mudou, lágrimas começaram a escorregar por rostos conhecidos. Era hora de abrir o coração e buscar o perdão. Dona Maria, com uma mão firme sobre a vassoura, perguntou, e se eu dissesse que essa vassoura é para limpar as mágoas do passado? O silêncio na sala foi ensurdecedor. O que viria a seguir? Será que sua filha entenderia? As emoções fervilhando, a expectativa pairava no ar. As relações estavam prestes a mudar para sempre. Dona Maria sentiu o peso do olhar de Carla fixo em seu rosto. Era como se toda a história delas, os sussurros não ditos e as palavras engolidas ao longo dos anos, estivessem prestes a explodir em um só instante. Carla hesitou, as emoções contidas lutando para surgir. Com um leve tremor nas mãos, ela se aproximou da mãe. Mãe, eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Nunca quis que você sentisse que não éramos uma família, disse Carla, a voz embargada pela emoção. As lágrimas que antes escorriam pela face de Dona Maria agora eram um reflexo da dor de sua filha. Naquele momento, o que parecia um simples presentinho, uma vassoura, se tornava um elo, uma ponte que unia suas histórias. Ana, a nora, observava com apreensão, ciente de que a tensão deixava o ambiente ainda mais carregado. Ela sempre admirou a força de Dona Maria, mas, naquele instante, percebeu que a vitória da mulher diante da adversidade havia gerado feridas invisíveis na família. Foi então que se lembrou de um momento em sua própria vida. Lembro de quando me senti sozinha e perdida, como se estivesse varrendo todas as minhas tristezas para debaixo do tapete. Mas mais tarde percebi que era preciso encará-las de frente para seguir em frente, disse, buscando conectar suas experiências. O pequeno grupo agora respirava como um só, e a música e os risos que antes preenchiam a sala deram lugar a um silêncio carregado de expectativa. Dona Maria olhou nos olhos da filha e da nora. O peso da vassoura em suas mãos, o símbolo de batalha e superação, agora parecia mais leve. Eu errei e me fechei.
Eu usei as minhas lutas como escudo, mas isso só afastou as pessoas que eu mais amava. Percebo que mais do que limpar, preciso abrir as portas do meu coração, admitiu, com a voz firme. As palavras de Dona Maria reverberaram na sala, fazendo com que cada membro da família sentisse o impacto. As crianças que até momentos atrás apenas se divertiam, agora observavam em silêncio, curiosas e envolvidas. Era como se a pequena vassoura carregasse não só a história de Dona Maria, mas também os sonhos, as dores e anseios de cada um ali presente. Foi então que Dona Maria se virou para Carla e com um sorriso singelo disse: "Vamos limpar juntas as feridas. Vamos jogar tudo fora e começar de novo? O que você acha?" A pergunta ecoou no ar como uma brisa fresca em um dia quente, e as palavras tocaram diretamente o coração de Carla. A jovem respirou fundo, ainda um pouco insegura, e respondeu: "Sim, mãe. Estou pronta para isso." Nesse momento, um sol brilhante pareceu inundar o ambiente, trazendo uma onda de esperança que envolveu a todos. O perdão não era feito apenas de palavras, era um compromisso, um pacto de que a família iria se reerguer em conjunto. Mas, como toda história, havia um desafio a ser enfrentado. Uma sombra do passado ainda pairava. Dona Maria se lembrava de um segredo que estava guardando, algo que, se revelado, poderia mudar tudo. Assim, enquanto o clima de redenção começava a brotar, Dona Maria sentiu uma agonia dentro de si. Era hora de abrir não apenas seu coração, mas também contar uma verdade que desafiaria tudo que havia sido construído até ali. O que aconteceria quando o passado se misturasse com o presente? Estariam todos prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava? A tensão na sala crescia e agora suas mãos seguravam a vassoura, que parecia mais um bastão para enfrentar uma luta ainda maior. O que ela finalmente revelaria? Dona Maria sentiu o coração acelerar. O ambiente, antes iluminado por sorrisos, agora parecia envolto em nuvens escuras. O espectro do que ela estava prestes a revelar a envolvia como um cobertor pesado. Ela olhou para Carla, que a encarava com expectativa, e Ana, que respirava fundo, como se quisesse se preparar para o impacto. "Tem algo que eu preciso contar para vocês. Algo que eu guardei por muitos anos", começou Dona Maria, as palavras saindo em suaves estalos, como se fossem pedaços de vidro quebrando. "Uma parte da minha vida que eu nunca tive a coragem de dividir." O silêncio na sala se tornava palpável, como uma corda esticada até o limite. Carla e Ana trocaram olhares furtivos, o instinto maternal de Ana pulsando com proteção, enquanto Carla, cada vez mais inquieta, balançava as pernas. Quando seus pais se separaram, Dona Maria respirou fundo. "Eu me senti como se tivesse perdido tudo. Aquela sensação de fracasso é uma dor que nunca realmente desapareceu. E nessa dor eu cometi um erro. Eu me envolvi com outra pessoa." O peso das palavras se instalou no ambiente. Carla arregalou os olhos, sua mente correndo, tentando compreender a complexidade daquela declaração. Ana colocou a mão no coração, tentando decifrar a ferida que estava sendo exposta. "Eu nunca contei a vocês porque tinha medo. Medo do que vocês pensariam de mim. Medo de que vocês também me abandonassem", continuou Dona Maria, a voz trêmula agora, como se cada palavra fosse um fio delicado em meio à tempestade emocional. Dona Maria via lágrimas nos olhos de Carla, e aquela expressão de dor fez seu próprio coração sangrar. "Desculpe, mãe. Eu nunca sabia que você se sentia assim", Carla murmurou, a vulnerabilidade de Dona Maria fervilhando em seu peito. Ana, com a voz firme e suave, decidiu intervir. "Isso que você fez, Dona Maria, foi difícil. Mas o que importa agora é que você teve coragem de dividir, e isso é um sinal de força." O olhar de Dona Maria se suavizou na direção de Ana. A nora, apesar de tudo, estava ali, iluminando a escuridão com a empatia. A pequena vassoura, agora jogada de lado, simbolizava não apenas limpeza, mas a necessidade de revolver o que estava escondido. "É claro que eu quero saber mais. Não precisamos guardar esses segredos", disse Carla, apertando a mão da mãe com firmeza. "Vamos enfrentar isso juntas. É assim que uma família deve funcionar." Dona Maria respirou aliviada, mas a tensão ainda pulsava em suas veias. O segredo que ela revelou era apenas a ponta do iceberg. No fundo, havia outras verdades escondidas, outras escolhas que poderiam colocá-las em rota de colisão. Mas tem mais. Dona Maria hesitou. O medo a assombrava, mas a luz que brilhava nos olhos de Carla e Ana a encorajava. "Esse outro relacionamento. Ele teve uma consequência que eu também não contei." Os batimentos cardíacos soaram na sala como um tambor de guerra. O que mais poderia sair daquele passado tumultuado? Dona Maria olhou para a vassoura, que agora parecia menos um objeto banal e mais um símbolo da verdade a ser varrida. O que seria essa nova revelação?
Estariam todos realmente prontos para o que viria a seguir? Dona Maria sentiu que o ar na sala se tornava mais denso, como se as paredes a estivessem pressionando a cada segundo. O olhar delas, cheio de expectativa e preocupação, estava fixo nela, e isso a fazia se perguntar se realmente conseguiriam lidar com a verdade completa. O relacionamento com essa pessoa, Dona Maria começou novamente, as palavras pesadas como pedras. Ele resultou em algo que eu nunca esperei. Os olhos de Carla brilharam, preocupados. Ana apertou a mão de Carla, como se quisesse transmitir força para o que estava por vir. Eu engravidei. Dona Maria soltou de uma vez como um desabafo que parecia reverberar por toda a casa. Eu tive uma filha, e decidi deixar ela com os avós. Eu não tinha condições de criá-la, e minha dor na época me fez tomar essa decisão. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas, enquanto Ana cobriu a boca com a mão, tentando processar o que acabará de ouvir. A sala, antes aconchegante, agora parecia um campo de batalha emocional. Dona Maria podia sentir seu próprio coração pulsar, o eco de suas palavras ressoando na sala, como um tambor que nunca parava. Você teve uma irmã, Carla, disse Dona Maria, a voz quase inaudível. Ela deve ter pelo menos 20 anos agora. Eu nunca soube como procurá-la. O medo de rejeição me paralisou. Os olhos de Carla brilharam com um misto de tristeza e raiva. Você nunca comentou nada. Por que não contou antes? A indignação fez sua voz tremer. Dona Maria sentiu um nó se formar na garganta. Não sei, eu estava me afundando na culpa. Era mais fácil esquecer do que lembrar. Para mim, era como se ela não existisse. A dor de saber que eu a deixei para trás consumia tudo. E de algum modo o segredo acabou me isolando de vocês. Ana, fazendo um esforço para manter a voz calma, disse: Dona Maria, essa é uma carga pesada. E deixou marcas não só em você, mas na família. Essa menina tem o direito de saber que é amada. A culpa e o medo que por tanto tempo dominaram Dona Maria começaram a se romper. Ver a empatia e a força de Ana ajudou a iluminar um caminho que ela pensou ser impossível. O silêncio na sala parecia afundar sob o peso daquela nova verdade. Eu não sei o que fazer, Dona Maria admitiu, a fragilidade em sua voz evocando uma nova onda de compreensão. O que se faz nessa situação? Pode ser muito doloroso para todos nós. E se ela não quiser me conhecer? Precisamos saber onde ela está, disse Carla, os olhos agora determinados. Ela é minha irmã e eu quero que ela saiba de mim e de você. Não podemos deixar o passado continuar a nos prender. Dona Maria olhou para a vassoura de lado, quase como se ela tivesse um papel a desempenhar nesse momento. Era tempo de limpar as sombras. A palavra perdão ecoava em sua mente mais do que um ato. Era um desejo desesperado. Então vamos procurá-la juntas, Ana declarou, a firmeza em sua voz trazendo um novo ânimo. Mas mesmo enquanto falavam, um novo medo começou a surgir, como um fantasma na escuridão. E se a verdade que buscavam não fosse uma que elas pudessem suportar? O nervosismo crescia como uma tempestade à vista. Mas e se ela não aceitar nossa família? Se ela nos rejeitar? Dona Maria perguntou, um tremor inconfundível na voz. Vamos investigar, ouvindo a história dela. O resto virá a partir daí, respondeu Carla, já imaginando as possibilidades. Só temos que ter fé. Enquanto a noite avançava, uma nova jornada se desenrolava à frente. E sem que percebessem, a vassoura agora simbolizava a busca pela verdade e pela cura. Ao passo que Dona Maria se preparava para abrir a porta para o desconhecido, sentiu que o universo lhe reservara mais surpresas. E então, uma nova voz ecoou na mente de Dona Maria, uma voz familiar que ela não ouvia havia muitos anos. Era a hora de um reencontro, mas com que consequências? Dona Maria não conseguiu dormir aquela noite. Todas as horas passaram como se fossem minutos enquanto seus pensamentos dançavam freneticamente entre memórias antigas e esperanças renovadas. A imagem da filha que deixará para trás estava gravada em sua mente, tornando-se cada vez mais vívida. Cada olhar terno, cada risada imaginada ecoava na escuridão. O que a luz do dia traria? Será que conseguiria encarar a filha que havia escondido de si mesma por tanto tempo? Quando a manhã finalmente chegou, a casa ainda respirava um ar pesado de incerteza. Carla e Ana acordaram devagar, mas logo perceberam que algo estava diferente. O silêncio não era apenas uma sombra. Era um prenúncio. Ao entrarem na cozinha, onde Dona Maria estava preparando um simples café da manhã, o cheiro do café fresco se misturava ao aroma de torta de maçã, uma receita antiga que sempre trazia à tona lembranças de família. Mãe, você está bem? Carla perguntou, observando como Dona Maria parecia absorta, como se não conseguisse se desconectar da tempestade que ruina a mente.
Estou só pensando, Dona Maria respondeu, sem tirar os olhos do fogão. Ana se aproximou e com uma voz suave perguntou: já pensou em como procuraremos sua filha? O que você gostaria de dizer a ela? A pergunta era simples, mas tinha o poder de desencadear um turbilhão de emoções. Eu gostaria de contar que eu sempre a amei, que eu nunca esqueci, que a vida me levou por caminhos que eu não quis, mas que agora eu quero reencontrá-la, disse Dona Maria, a voz embargada. Diante daquela confissão, os olhos de Carla brilharam novamente, agora preenchidos com esperança. Precisamos de um plano. Amanhã é o aniversário da nossa irmã, talvez possamos usar essa data como um ponto de partida. Alguma ideia de como encontrá-la? Dona Maria fechou os olhos por um instante, buscando clareza. Um turbilhão de pensamentos a invadiu, lembranças de quando era uma jovem mãe, cheia de sonhos, mas ferida pelas circunstâncias. Ela precisava entender onde sua filha estava agora, como estava vivendo, quem ela se tornará. Ela deve ter registro, certidão de nascimento, escola, creches, Dona Maria disse, tentando formar um esboço na mente. Talvez possamos falar com os avós. Aquela família ainda deve estar por aqui. Carla assentiu, seu coração pulsando com a emoção. Eu posso perguntar a eles, tentar encontrar algum contato. Devemos fazer isso. Precisamos reunir todas as informações. As horas avançaram, e logo a hora do almoço se aproximava. Durante a refeição, a conversa foi interrompida pela campainha. Um pressentimento apertou o peito de Dona Maria. Ela se levantou, parando diante da porta. Com o coração pulsando, respirou fundo e abriu. Ali estava uma mulher, com cabelos longos, ondulados, e um olhar que de alguma forma parecia familiar. Dona Maria congelou. Oi, eu sou a Sara. Estou aqui para falar sobre a minha mãe, disse a jovem, a incerteza misturada à determinação estremecendo sua voz. O mundo pareceu parar. Dona Maria não conseguia processar a realidade diante dela. Era o mesmo espelho, mas com uma vida própria. A filha que tinha deixado para trás, estava diante de seus olhos. Ela desejou muito por você, Dona Maria murmurou, sentindo lágrimas quentes se acumularem em seus olhos. Eu também. Mas o que aconteceu? Sara perguntou, puxando Dona Maria de volta àquela linha tênue entre passado e presente. O coração batia rápido, e Dona Maria soube que aquele era o momento. Um momento que decidirá ignorar por anos, agora irromperia como um rio em cheias. Eu posso te contar tudo. Mas precisamos sentar e conversar. Dona Maria respirou fundo, sabendo que a vulnerabilidade seria seu maior aliado nessa nova jornada. Mas à medida que a verdade começava a emergir, uma questão pairou no ar. Conseguiria Sara aceitar essa história e, mais importante, aceitá-la? Os olhos de Dona Maria estavam fixos em Sara, a jovem que parecia ser a peça que faltava em seu quebra-cabeça emocional. Uma mistura de alegria e apreensão invadiu seu coração. As memórias de noites passadas se perguntando sobre a filha que deixará para trás pareciam agora palpáveis e reais. Por que você quer saber sobre sua mãe? Dona Maria começou, tentando entender as motivações daquela jovem que, embora estranha, trazia um pedaço do seu próprio passado. Sara hesitou. O olhar dela se desviou, como se procurasse as palavras em algum lugar longe. Eu sempre soube que tinha outra família, que havia algo mais. Minha mãe nunca falou muito sobre você, mas eu sempre senti essa falta. É como um buraco que nunca preencheu. Hoje é meu aniversário, e eu queria entender. O que você pode me dizer? Um turbilhão de emoções se agitou dentro de Dona Maria. O aniversário da filha, um dia que deveria ser de celebração, estava agora envolto em uma correria de sentimentos contraditórios. Você não tem ideia do quanto como eu esperei por esse momento, disse Dona Maria, a voz embargada. Desculpe, eu só não sei por onde começar. Sara cruzou os braços, mas seus olhos brilhavam, cheios de curiosidade e determinação. Comece pelo começo. O que aconteceu? Onde você estava quando eu nasci? Dona Maria puxou uma cadeira em frente à jovem e sentou-se, o peso do passado se fazendo presente. Cada palavra era como um fardo pesado prestes a ser descarregado. Eu era muito jovem e a vida me levou por caminhos que não escolhi. Seu avô, sua avó, eles não estavam prontos para me ajudar, e eu estava perdida, ela começou, a lembrança de seus pais a fazendo sentir-se pequena novamente. Tive que fazer escolhas dolorosas. A única solução me pareceu ser a separação. Sara escutava atentamente, o silêncio pesado entre elas preenchido apenas pelo som distante do café fervendo. E você nunca mais tentou me encontrar? A jovem perguntou, a frustração evidente em sua voz. Eu achava que era o melhor. Eu pensei que se eu não entrasse na sua vida, poderia te proteger de todo o tumulto que eu carregava, respondeu Dona Maria com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu nunca deixei de amar você. Nunca.
É uma dor que carrego desde então. Então, o que eu sou para você? Uma história triste? A voz de Sara estava elevada, e a confusão misturava-se à dor. Você só me procurou hoje porque eu vim até você? A resposta estava na ponta da língua de Dona Maria, mas suas emoções pareciam um mar de incertezas. O que ela poderia dizer? Que suas decisões foram para proteger ambas. Que sua ausência era um grito na noite. Dona Maria respirou fundo. Hoje esse momento é diferente. É um começo. Um novo aniversário para nós duas, onde podemos finalmente nos conhecer de verdade. Sara olhou para ela, e por um breve segundo, a raiva deu lugar à fragilidade, como se a jovem estivesse tentando descobrir a própria força ali. E se eu não puder perdoar você? Essa pergunta perfurou o coração de Dona Maria. Sei que não posso mudar o passado, mas posso tentar fazer parte do seu futuro. Por favor, me dê a chance de mostrar que eu não sou mais a mesma mulher de antes. Dona Maria estendeu a mão, um gesto frágil, mas cheio de esperança. O silêncio fez-se profundo enquanto Sara observava a mão da mãe. O que se passava em sua mente? Uma luta interna, uma luta entre o desejo de se conectar e o medo de se ferir novamente. Eu só não sei se estou pronta, disse Sara, a voz identificando a insegurança. Um novo aniversário. Uma nova vida. Mas junto com ele as sombras do passado permaneciam. Dona Maria percebeu que teria que lutar pela filha, lutar por essa nova chance. Então, ouviram um barulho na porta da cozinha, Ana e Carla, que se aproximavam com rostos cheios de expectativas. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ana, percebendo a tensão no ar. Não vai ser fácil, Dona Maria pensou. Observa as duas filhas, sentindo uma onda de amor por elas. Mas eu não posso desistir agora. Poderia o amor superar todas as barreiras que haviam sido erguidas? A resposta ainda parecia nebulosa, mas uma certeza despontava. Essa história estava apenas começando, e o verdadeiro desafio estava apenas por vir. Dona Maria virou-se para as filhas, tentando esconder a batalha que ardia dentro de si. Com a voz trêmula disse, estamos apenas começando a falar sobre coisas que talvez não queiramos ouvir. As expressões no rosto de Ana e Carla revelavam curiosidade e nervosismo. Mãe, nós ouvimos a conversa. O que está acontecendo entre você e a Sara? Ana questionou, o olhar fixo na estranha que tinha acabado de entrar em suas vidas. Eu encontrei a Sara, respondeu Dona Maria, suas mãos tremendo ligeiramente. E ela é sua irmã. O impacto das palavras deixou o ambiente em tensão. Carla, que sempre foi mais ousada, cruzou os braços e disse, como você pode dizer isso? Por que só agora? Como se sente, Sara? Seu tom era desafiador, mas também havia uma pitada de fragilidade. Eu não estou aqui para causar problemas, disse Sara rapidamente. Só queria entender. Seu olhar se dirigiu a Dona Maria em busca de acolhimento, mas a jovem se sentia acuada pela hostilidade daquelas que sempre foram uma família. Dona Maria sentou-se de novo. Já não sabia se as lágrimas eram de alegria ou tristeza. Quando eu tinha a idade dela, fiz escolhas difíceis. E naquelas escolhas eu lhe dei um novo lar. Mas a verdade nunca esteve enterrada, explicou, o peso da confissão lhe machucando. Mas mãe, Ana dizia enquanto seus olhos brilhavam de indignação. Você nos deixou de fora de algo tão importante. Não era nosso direito saber da Sara? Eu sei, minha filha. E eu sinto muito. Eu pensei que estava protegendo vocês, Dona Maria disse, sua voz tão baixa que mal se ouvia. Mas agora eu vejo que a verdade também machuca. E eu preciso que vocês entendam que por mais que eu tenha tentado, nunca deixei de querer que estivéssemos unidas. O silêncio, que antes reverberava a dor, agora se tornava um campo de batalha. As emoções estavam à flor da pele, e todas se sentiam perdidas. Mas entre as três, uma nova conexão começava a emergir, um laço invisível e ao mesmo tempo sólido. E o que você espera de nós, Sara? Perguntou Ana, quebrando o gelo. O olhar dela era intenso, como se estivesse esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Eu só quero saber sobre você e sobre a minha história, Sara respondeu, com um tom tão vulnerável que fez o coração de Dona Maria afundar. Ela percebeu que tinha a chance de iniciar um diálogo, um primeiro passo para romper o isolamento que por muito tempo havia pairado no ar. História? Carla repetiu com uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo. Como assim? O que você sabe? Eu cresci ouvindo coisas soltas, sem entender. Minha mãe sempre falava de você, mas nunca com carinho. Era uma dor para ela mencionar, mas eu sempre soube que você era importante. Que deveria existir algo entre nós, confessou Sara, a voz carregada de emoção. Dona Maria observou enquanto as filhas se entreolhavam, como se quisessem pesar as palavras antes de responder. O silêncio novamente tomou conta,
mas agora estava carregado de uma expectativa pungente. Você realmente é nossa irmã? Ana perguntou hesitante. Sim, respondeu Sara, e as lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Mas eu sei que a confiança se conquista, que a história não é só minha. Se vocês aceitarem, eu quero escrever essa nova história com vocês. Dona Maria percebeu que suas filhas estavam se unindo em torno do mesmo coração partido. Mas a jornada ainda estava longe do fim. As paredes ainda precisavam de demolição. O passado era um estrago que precisava ser limpo antes que qualquer esperança de regeneração pudesse florescer. Então, um tênue sorriso deslizou pelo rosto de Carla enquanto ela ponderava. Talvez a gente possa começar a se conhecer melhor. Um jantar, talvez? A ideia quebrava a tensão, mas ainda havia um fim a ser buscado. E quanto mais perto de nós, mais complicada pode ser essa história, acrescentou Ana de forma inquieta. Estamos dando chance para o que vem a seguir, mas será que somos mesmo capazes de lidar com isso? A pergunta pairou no ar, como se todas soubessem que mais obstáculos veriam, como se uma tempestade estivesse à espreita. Dona Maria sentiu a mão da filha Sara apertar a sua, um gesto simples, mas que falava volumes. Poderia o passado ser redimido? Essa era a verdadeira jornada que elas estavam prestes a embarcar. E com a tempestade se aproximando, mal sabiam todas elas que uma grande revelação estava prestes a acontecer, algo que afetaria não só suas vidas, mas também o legado de sua família. Dona Maria olhou para as filhas e para Sara, um mix de emoções tão forte que quase conseguia tocar. O jantar parecia uma boa ideia, mas o que fazer com todo esse caos emocional? O que se guardou por tanto tempo poderia ser exposto de uma só vez, e ela temia as fragmentações que poderiam surgir. Um jantar, refletiu Ana, mas e se isso tudo acabar em gritos e desentendimentos? Não sei se estou pronta para isso. Havia um brilho de hesitação nos olhos de Ana, enquanto Carla tentava conter a ansiedade que pulsava, como um motor prestes a explodir. Vamos fazer disso um passo a passo, sugeriu Sara, a voz firme apesar da vulnerabilidade. Podemos cozinhar juntas? Assim teremos algo a fazer e falar. Seu olhar era esperançoso, como se quisesse juntar os cacos de um espelho quebrado. Cozinhar juntas? Carla repetiu, levando a mão ao queixo em um gesto de questionamento. Você não acha que a cozinha pode ser um campo de batalha? Vão rolar disputas até para picar cebola. Isso é verdade, Ana disse, uma leve risada escapando. O clima começava a mudar, como se o sol quisesse espreitar atrás das nuvens. Mas e se a gente der uma chance? Mesmo que seja só para o bem da nossa mãe? Dona Maria sorriu, sem saber se era de alívio ou gratidão. O simples fato de suas filhas estarem dispostas a tentar era um avanço. Mas as memórias dela, os momentos que levaram à separação da Sara ainda a assombravam. Eu posso trazer umas receitas antigas, Dona Maria ofereceu, tentando parecer confiante. Vocês vão ver que cozinhar juntas pode ser divertido. Podemos contar histórias, rir, chorar, até mesmo discutir. O ar ainda estava denso, mas aos poucos, uma rede de camaradagem começava a se formar entre elas. Um novo tipo de esperança crescia, mas impenetráveis paredes do passado ainda se erguiam, prontas para desmoronar. Enquanto as três mulheres falavam sobre pratos favoritos e ingredientes da infância, uma leveza começou a preencher o ambiente. Era como se o cheiro de alho e cebola começasse a abrir espaço para memórias que estavam enterradas longe demais. Por fim, quando Dona Maria começou a fazer uma lista de compras, uma mensagem anônima surgiu em seu celular. Curiosa, ela não conseguiu evitar abrir e ler. As palavras a golpearam como uma onda. O passado pode ser mais complicado do que você imagina. Não deixe que o presente engane você. Ela congelou, o coração disparando. O que foi, mãe? Perguntou Carla, notando a mudança súbita na expressão da mãe. Dona Maria engoliu em seco. As palavras na tela pareciam um aviso sombrio. Nada, é só algo do trabalho, respondeu apressadamente, mas as filhas não pareciam convencidas. Você não pode nos esconder mais nada, Ana desafiou, a doçura da conversa rapidamente se transformando em preocupação. Se a gente vai nos abrir, então você também deve. Dona Maria hesitou, o passado estava chamando e ela não sabia se estava pronta. Se as filhas soubessem que havia mais segredos, isso as afastaria de novo? Não, eu prometi, eu não vou esconder mais, ela murmurou, já sentindo as sombras do passado subindo à superfície. Mas, com a tempestade se aproximando e os ecos de seu passado batendo à porta, não havia como voltar atrás. O jantar poderia ser um novo começo ou um colapso total. Vamos fazer esse jantar, decidiu Dona Maria, mas precisamos estar preparadas para a verdade. A verdade muitas vezes é uma faca de dois gumes.
E assim, com o coração pesado e esperançoso, a história estava prestes a dar uma guinada inesperada. O passado estava vindo à tona, e o que seria revelado em meio às panelas e risadas poderia mudar tudo. Elas estavam prestes a descobrir que não eram apenas um laço de sangue, mas uma teia complexa de escolhas, erros e segredos que ainda precisavam ser desvendados. O dia do jantar chegou, e a cozinha de Dona Maria estava repleta de sons que lembravam uma sinfonia familiar. Panelas tilintavam, enquanto o cheiro do tempero começava a sair das borbulhas no fogão. Mas em meio à agitação, um silêncio ensurdecedor se instalou quando a verdade daquela mensagem anônima pairou no ar, como uma nuvem obscura prestes a desabar. As 3 mulheres se moviam em esteira, cada uma absorvendo sua carga emocional. Enquanto cortava tomates, Ana lançou um olhar para a mãe. Mãe, você está bem? Você parece distante. A preocupação em sua voz era palpável. Dona Maria se virou repentinamente, um sorriso nervoso tentando disfarçar a tempestade emocional dentro dela. Estou só pensando em algumas coisas. Mas as palavras saíram com hesitação, e as filhas logo perceberam que havia algo não dito. Carla, por sua vez, tentava manter o clima leve. Vamos deixar as preocupações de lado hoje. Estou animada para experimentar aquelas receitas da avó. Sua alegria era contagiante, mas assim que terminou, o olhar dela cruzou com o de Sara. O peso do passado entre elas era um elefante na sala, e aquele jantar seria o momento de enfrentá-lo. Por que não começamos pela sopa? Sugeriu Sara, abrindo latas com um gesto decidido, tentando quebrar a tensão. Elas se uniram em torno da mesa para preparar os ingredientes, e risadas tímidas começaram a se soltar, misturadas a provocações brincalhonas. Enquanto cortavam os legumes, Dona Maria não conseguia se concentrar. Cada movimento a lembrava da mensagem estranha que não conseguia desvendar. E se o passado fosse mesmo mais complicado? Pensou. O peito apertou, e a insegurança a consumia. Vamos fazer um brinde a este momento, Ana exclamou, tirando um copo de suco da geladeira. O ato simples trouxe um brilho nos olhos de Dona Maria. Ela havia se esforçado tanto para que esse jantar acontecesse, que a força de suas filhas a enchia de esperança. Mas as memórias não a deixariam em paz. As lembranças, boas e ruins, disse Carla, erguendo seu copo, um pequeno sorriso nos lábios. Elas brindaram. A ligação entre elas ressoava enquanto os copos se encontravam. Mas o que era para ser um momento de celebração logo se tornava uma bola de neve descendo uma ladeira. As risadas diminuíram quando elas se sentaram à mesa. O clima denso voltou, e o olhar de Ana recaiu sobre a mãe. Mãe, você ainda não falou sobre o que está escondendo de nós. Precisamos saber. Dona Maria ficou em silêncio, os pensamentos se atropelando em sua mente. Era a hora. O que poderia ser tão sério a ponto de receber um aviso? Um choque a atravessou ao perceber que talvez ela pudesse ter esperado demais de si mesma. Com um suspiro profundo, ela decidiu que era a hora de apresentar a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. Vocês têm razão, disse, já sentindo a voz embargada. Tem algo que eu preciso contar. E está relacionado com a separação da Sara. As palavras escaparam como uma ventania, e seus olhos buscaram os de Sara. Eu sempre achei que havia sido por causa de um desentendimento, de uma briga. Mas existia muito mais, prosseguiu Dona Maria, a voz já trêmula. Precisamos de coragem para enfrentar o que está por vir. As verdades que eu escondi podem ser dolorosas, mas temos que encarar isso, juntas. O ar parou. Correntes invisíveis que separavam mãe e filhas começaram a se romper. A realidade escapava como areia entre os dedos, e o que antes parecia um fim feliz começava a fazer eco de incertezas. Mas o que você escondeu, mãe? Ana indagou, quase em um sussurro. Dona Maria trocou olhares com as filhas. O passado estava para entrar pela porta, e o que elas escolheriam após essa revelação mudaria tudo. Há muito tempo, algo aconteceu. E se vocês soubessem, isso alteraria tudo o que pensaram saber. Com a respiração suspensa, o jantar estava prestes a se transformar em um campo de batalha emocional. O que eu revelar pode mudar nosso futuro. Dona Maria concluiu, sentindo que a tempestade estava prestes a desabar. Dona Maria olhou nos olhos de suas filhas e de Sara, sentindo a pressão do mundo em seus ombros. A atmosfera estava cheia de tensão e preocupação. Ela olhou para a mesa, onde os pratos, ainda fumegantes, esperavam para serem apreciados. Mas o que estava por vir era um banquete de verdades amargas. Há muito tempo, algo aconteceu e se vocês soubessem, isso alteraria tudo o que pensaram saber, começou. As palavras pareciam saídas de um labirinto, e a dificuldade em expeli-las a deixava com os olhos marejados. O que aconteceu, mãe? Perguntou Carla, já sem paciência, mas com um fundo de preocupação.
Depois que eu teve você, Carla, as coisas não foram fáceis com seu pai, Dona Maria disse, a voz vacilando. Ele não era a pessoa que eu esperava. Quando ele se afastou, eu me vi sozinha e desesperada. Nesse momento, a dor me cegou e me levou a fazer uma escolha lamentável. O silêncio dentro da sala era profundo, e as respiradas se tornaram pesadas. Mãe, por favor, seja direta, Ana implorou. Dona Maria assentiu, sentindo que era a hora de acabar com aquele tormento. Eu me envolvi com outra pessoa. Um relacionamento complicado. E ele me fez prometer que eu nunca contaria sobre ele a ninguém, nem mesmo a vocês. E assim, eu tinha um segredo, uma filha. O peso das palavras pairou no ar, como uma sombra próxima. O que? Sara murmurou, as feições que antes eram curiosas agora se transformaram em desconfiança e dor. Eu não sou apenas sua mãe, Sara. Eu sou a mãe que optou por não te criar. Eu te deixei com seus avós por acha que era o melhor. E ao mesmo tempo perdi vocês, ela completou, um soluço quase a derrubar a força que tentava manter. O silêncio simples da sala foi rompido por um ruído de talheres caindo ao chão. As três apenas se encararam, cada uma absorvendo a gravidade da situação. A confusão e a tristeza se tornaram um novo elo entre elas. Desculpe, Carla disse, quebrando o silêncio. Você fez o que achou que era melhor, mãe. Mas por que não nos contou isso antes? Dona Maria olhou para a filha com um misto de dor e amor. Eu tinha medo. Medo da rejeição. Medo de que, descobrindo isso, vocês pudessem também me rejeitar, ela disse, inclinando a cabeça, a vulnerabilidade exposta. Eu não posso acreditar que esse segredo nos manteve à parte por tanto tempo, Sara sussurrou, lágrimas nos olhos. Eu tenho tantos sentimentos confusos agora, Ana, que observou o sossego quebrado por um mar de emoções, pegou a mão de Dona Maria e a de Sara. Estamos aqui, todas nós juntas, disse, a emoção transparecendo. Devemos mudar isso. Não podemos deixar o passado definir nossa relação. Podemos ser melhores juntas. Com o olhar de Sara se iluminando, um lampejo de esperança entrou na sala. A verdade havia sido revelada e, mesmo dolorosa, parecia trazer consigo a possibilidade de um novo começo. Dona Maria sorriu timidamente, seus olhos brilhando com a aceitação. Obrigada por estarem aqui, filhas. Eu quero construir uma nova relação. Quero fazer você saber que sempre estive pensando em você, Sara. Mais uma vez, um silêncio contemplativo tomou conta do ambiente, mas, ao contrário do anterior, era agora um silêncio de compreensão. O cheiro da comida exalava na cozinha, enquanto a realidade começava a se moldar em torno delas. Um reencontro, uma nova história, com todas as falhas e acertos que faziam parte do passado. Vamos cozinhar então? Como vamos fazer isso se não começarmos agora? Carla sugeriu, preenchendo a sala com sorrisos. Sim, Sara concordou com empolgação. E assim, entre risadas e lágrimas, elas se levantaram, segurando as mãos uma da outra, enquanto Dona Maria começou a pegar os ingredientes. O peso do passado estava ainda presente, mas os laços eram mais fortes, unindo suas histórias em um novo fio. O jantar não seria apenas uma refeição, seria o ato de reescrever suas vidas, de permitir que o amor e o perdão se infiltrassem no que antes era dor. Enquanto suas vozes se misturavam à batida dos utensílios de cozinha, Dona Maria finalmente percebeu que as histórias que elas estavam criando agora eram sua verdadeira fortaleza. E com essa sensação no coração, a esperança despontava como sol após a tempestade. Agora é sua vez de agir. Esse momento de transformação, lições valiosas que podem mudar vidas. Se você está aqui e sentiu a emoção dessa história, não pode deixar de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem esse conteúdo incrível. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. Queremos ouvir de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa entender a importância de apoiar o canal.